2024, Brasil, cultura popular brasileira, do Iapoque ao Chuí, jovens se reúnem em espaços públicos do território brasileiro para fazer arte, juntar voz, mente e sonho em uma arte, uma obra-prima que é feita na hora, de improviso. Eu tô falando das batalhas de rima. 2024 foi surreal para as batalhas de rima no Brasil, a cena tem crescido muito e eu vou tentar comentar um pouco do que eu observei nesse movimento durante esse ano. Eu vou tentar organizar o debate por temática, não necessariamente vai ser por ordem de acontecimento, não tem nada a ver com cronologia, até porque minha mente não é uma máquina, ela é a mente de um ser humano. Uma coisa interessante de comentar logo de início é que o movimento de batalha de rima tem crescido, ele está numa curva de ascensão, né? Ele está aumentando e isso tem a ver com popularidade, com público, mais gente tem conhecido e também tem a ver com a qualidade das rimas, com profissionalismo, com recursos, tanto financeiros quanto de pessoas, né? Capital humano também, intelectual. Então tudo isso tem crescido no movimento. Uma coisa que as batalhas de rima têm usado como recurso e como aliado, entre aspas, tem sido as redes sociais de vídeos curtos. E infelizmente esse tipo de rede social tem o poder de estragar tudo que ele toca, tudo que ela toca nessa rede social, esse tipo de suporte. Seja as batalhas de rima, como a gente está aqui com foco no debate, mas também seja a mente humana, seja trabalho, qualquer coisa, esse tipo de rede, esse tipo de conteúdo tem o poder de destruir, certo? Então, o que acontece na relação entre vídeos curtos e batalhas de rima, a culpa não é da batalha, a batalha é só mais uma vítima, assim como muitos outros agentes na sociedade. E o debate por aí é muito maior, né? Tem muitos cientistas estudando essa questão das redes sociais de vídeos curtos. Quando surge alguma novidade assim que a gente como comunidade tem interesse, que a gente acha interessante, que a gente acha curioso, a gente tem o costume de imergir de cabeça, sem olhar as consequências, sem olhar o contexto maior, quais podem ser o futuro, os próximos passos. E aí, nisso, a gente acaba se embananando. A gente não conhece muito o território e a gente vai com tudo, então a gente acaba se embananando. Em 2023, as batalhas e os vídeos curtos tiveram essa relação da gente imergir com tudo e acabar se embananando. Como assim? Por exemplo, tem uma rima que viralizou lá e aí agora essa rima é uma carta na manga pro MC ganhar todas as batalhas que ele quiser repetindo aquela rima. Porque o público também quer escutar aquela rima pessoalmente. Às vezes ele não estava no dia que foi mandada a primeira vez, viu através da internet e quer ver pessoalmente como que é a pessoa fazendo aquilo, o MC mandando aquela rima. E aí em 2023 a gente viu muitas rimas repetidas, assim, exageradamente. E em 2024 eu sinto que alguns MCs que estavam presentes ano passado em eventos grandes e que estavam presentes nesse cenário de rimas repetidas, rimas viralizadas, os próprios MCs têm amadurecido um pouco a mente de pensar assim, pô, é legal você mandar uma rima que todo mundo já conhece e a vibe ser surreal, todo mundo gritar, todo mundo se identificar pra rima, mas eu, quanto MC, ainda tenho o trabalho de criar alguma coisa nova. Então eu sinto que os MCs que estavam presentes nesse cenário ano passado, esse ano tem amadurecido um pouco a mente e não tem repetido tanto as mesmas rimas que viralizaram, que tiveram um acesso um pouco maior do que as comuns, né, as que são mandadas todo dia por aí. E isso não quer dizer que exclui a repetição de rima, não. Ainda existe, mas eu acho que é com uma maturidade maior e de saber quando usar, saber que esse recurso ele é uma carta na manga realmente especial. Você pode mandar quando você estiver perdendo, quando você estiver num evento muito grande que você tem que ganhar, mas nas batalhas semanais ali, em eventos que você já está com o domínio da batalha, não tem essa necessidade de você ficar repetindo rima. Uma coisa interessante também é que a gente consegue perceber, como eu falei, a ascensão da cena, também pelo profissionalismo que está ganhando espaço no movimento. E com profissionalismo eu falo de vários agentes do movimento, tanto os MCs, quanto organizações, quanto apresentadores, quanto competições mais profissionais. Então a gente conseguiu ver esse ano um destaque de um apresentador surreal, que era o Larício, né, que ele
faz parte da organização do terceiro round na Bahia, é campeão nacional da Bahia de 2014. E ele é surreal apresentando, é uma apresentação totalmente diferente do que a gente tinha acostumado no Brasil. E tem muita qualidade, ele consegue valorizar uma rima. Às vezes quando o MC não tá acertando tanto, mesmo assim ele tá dando impulsos para que a batalha continue boa, continue no alto patamar. Como organização, a gente consegue ver um profissionalismo muito maior da Batalha da Aldeia, que segue sendo a maior organização de batalha semanal do Brasil, né? Ela também tem um evento anual que é surreal, que é o aniversário dela, também é gigante e é um pouco mais performático, um pouco mais show, espetáculo. Então é um dos maiores eventos que a gente tem no Brasil realmente. Mas a gente também consegue ver que é um efeito guarda-chuva, né? Enquanto a Batalha da Aldeia ela cresce, ela está atingindo novos patamares um pouco maior. O que antes só ela tinha acesso, as outras batalhas também estão tendo, né, por conta disso. Então ela está tendo coisas maiores e o que ela tinha antes está se espalhando para as outras batalhas ao redor. E aí com isso eu quero dizer de equipamento, de organização comprometida, de premiação para os MCs, às vezes ajuda de custo para o MC só chegar na batalha, ele ter ali um conforto de chegar na batalha, tomar uma água, né, não ter que ficar se preocupando com isso. E aí eu vejo que isso acontece tanto aqui em São Paulo, mas, né, em maior quantidade, mas eu também consigo perceber outras batalhas no Brasil que estão tendo isso. As batalhas do Paraná, tanto da capital quanto de outras cidades do estado, eu vejo que elas são bem ativas. Talvez eu consiga perceber um pouco mais porque Paraná é do lado de São Paulo, então ecoa das ruas do Paraná para as ruas de São Paulo, e eu sou daqui de São Paulo. Mas eu também consigo perceber que tem, no mínimo, organizações comprometidas em vários outros estados do Brasil, em várias outras regiões. E com comprometido eu quero dizer que está ali na vontade de fazer a cena do estado ganhar uma visibilidade, ganhar uma qualidade, um nível de rima, um suporte para os MCs conseguirem rimar ali naquela região, sem ter que precisar ficar viajando para São Paulo sempre, sacou? Porque às vezes o corre é muito maior. E aí eu consigo destacar a cena de Goiás, que é surreal. Lá eles têm muitos eventos, acho que eles participam de muitos editais, eu não sei necessariamente como que eles conseguem os recursos, mas eles participam de muitos editais culturais, eu imagino, por conta dos apoios que eu vejo nos eventos. Consigo ver também no DF a cena se movimentando bastante. Bahia nem se fala, que o terceiro round é surreal. Batalha da Torre também é uma batalha semanal lá. No Mato Grosso tem a Batalha da Alencastro. Em Manaus tem a Batalha da Malta. Então, assim, no Rio Grande do Sul também tem algumas batalhas. Não vou lembrar de nome, mas eu vejo que tem. Então isso daí é um reflexo do profissionalismo que a cena vem ganhando. E é muito lindo de ver que daqui a um tempo isso vai se espalhando cada vez mais. E as pessoas vão conseguir ter eventos grandes, serem assim, MCs reconhecidos pelo público nacionalmente, cada um na sua região, né? Porque já tem qualidade cada um, os destaques de cada estado, eu acho que eles têm assim esse nível, essa qualidade realmente de serem os melhores MCs do país, mas ainda não tem esse reconhecimento porque os eventos grandes, os maiores, né, no caso, ainda se concentram bastante em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E aí, em questão de evento, eu consigo destacar que a Batalha da Aldeia ela vem crescendo em níveis surreais. O aniversário desse ano também foi mágico, né, a proporção que tomou. O aniversário do Coliseu, 5 anos, também foi muito bom. E acredito que tenha sido surpreendente, né? Foi um formato novo, com elenco também, assim, né? Os cards foram MCs, assim, que ainda não tinham tido um grande destaque no Coliseu, mas conseguiram desempenhar nesse evento muito bem, as rimas foram muito boas, a competitividade e a estratégia do evento estava super aguçada, o que dá uma experiência melhor para quem está assistindo. Teve a FMS, e a FMS sim eu considero que é uma agente importante nesse processo de descentralização da competição das batalhas de rima entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque cada etapa é em uma região diferente do país, uma cidade diferente, um estado diferente, e todas as etapas desse ano conseguiram ter um público muito cheio, encher a casa. Então isso acabou movimentando a cena local ali das batalhas de rima, o público começa
a conhecer, a gostar do evento e pode também incentivar a batalha dali daquele local, a batalha semanal de rua mesmo. Então isso daí é muito importante. Teve interestadual esse ano, que foi uma batalha que eu considero um duelo interessante e que é um formato que poderia ter em todos os estados do país, com um período assim, né, de diferença, sei lá, se é uma competição a cada 2 anos, a cada 4 anos em cada estado, e com o formato que São Paulo faz, de ter, são 32 MCs, né, 16 de São Paulo e 16 de estados variados do Brasil. E aí isso poderia se repetir para qualquer estado do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, ter o interestadual do Rio, 16 MCs do Rio de Janeiro e mais 16 do Brasil todo, assim, espalhados. Santa Catarina também, ter 16 de Santa Catarina e mais 16 do Brasil todo. Goiás, 16 de Goiás. Inclusive, Goiás teve o interestadual em 2024, o interestadual das Minas, que inclusive a Vicky V foi campeã. E foi um interestadual também fantástico, assim. Teve gente de Manaus, né? Teve gente do Amazonas, teve gente do Rio de Janeiro, teve gente do Distrito Federal, teve gente de São Paulo. Então, assim, é legal ver isso daí acontecendo. Isso é um formato que pode se repetir em várias regiões do país para movimentar a região ali local e até dar uma valorizada nos trabalhos dos MCs de cada região. E aí, com isso também, de trabalho de MC, a gente consegue perceber que está acontecendo processos de dinastia, né? E já são dinastias, assim, bem estruturadas, né? A gente consegue ver que, principalmente, o Japa, na Bahia, está com uma dinastia surreal ali, de ter 4 estaduais seguidos, chegar em 5 finais de estadual também consecutivas, de ter cada vez mais desempenhos surreais na final nacional lá em BH. Então isso já é uma dinastia que se forma. A gente consegue perceber também que antes dele, né, já tinha a KM vindo em 3 nacionais seguidos, 3 estaduais consecutivos. A gente consegue ver o Ravel do Mato Grosso também no 4º nacional consecutivo. E sem contar que em 2018 ele já também estava competindo nessa vaga do nacional. Então de 2018 até 2024 ele está nesse processo. Deixa eu ver quem mais. Miliano já foi pro 4º nacional seguido, não, mas foi a 4ª participação no nacional também esse ano, em 2024. Então a gente consegue ver, assim, dinastia se formando. Teve o AD sendo bicampeão no Maranhão, o WG sendo bicampeão estadual em Santa Catarina. Tudo isso a gente vê que faz parte do profissionalismo da cena, porque realmente quando você tem um suporte num contexto maior, as pessoas elas conseguem ter mais tempo de dedicação para aquilo, né, para aquela atividade. Então, o que antes a gente via, sei lá, o Orochi tendo destaque 1 ano e depois migrando para um outro ramo que dava mais retorno, é a mesma coisa acontecendo com o Cid, e o César já teve ali 2 anos de destaque, né, mas quando ele teve o auge, ele também aproveitou para ir para um ramo que dava mais retorno financeiro, porque ele precisava disso, era como se fosse um impulso para chegar em outro patamar. Hoje em dia a gente já consegue ver que os MCs estão tendo possibilidade de ter esse impulso, de ganhar uma ascensão, um destaque na cena nacional e se manter na cena. Isso tem a ver com o profissionalismo da cena no todo. E é muito bom a gente ver dinastia. O público gosta tanto de ver dinastias se formando, quanto ver as dinastias sendo superadas por outros, né? Por pessoas novas. E isso, para o nosso movimento de competição, é muito saudável, muito sadio. É interessante ver para o público assistir, é interessante que os MCs participem disso, para eles estarem cada vez se superando mais. E aí a gente vai ver também, cada vez mais, eu acredito, campeões nacionais ganhando mais de um nacional, 2, 3, né? Assim como a gente já vê o Nel, por exemplo, que já tem 3 aniversários da aldeia seguido. Se tiver mais interestadual da aldeia, também acredito que os campeões vão começar a se repetir e vão formar também essa dinastia, não só de estarem no topo do ano, numa competição geral, assim, ganhar todas as competições de um ano, a dinastia de um ano. Não, acho que vão ser dinastias por competições. Então, assim, como o Nel já está fazendo no aniversário da aldeia, como o Japa já faz lá no estadual da Bahia. Então acho que isso daí vai se formando, vai ficando muito legal de assistir, mano. Isso daí é muito surreal. Esse ano também foi interessante de ver que a cena de São Paulo ainda tem um prestígio um pouco maior por parte do público. Então quem tem destaque em São Paulo
acaba sendo considerado pelo público da batalha, pelo público de batalha de rima num geral, como se fossem os melhores MCs do país, como se eles tivessem um nível acima dos demais e coisas do tipo. Mas a gente consegue perceber, se for olhar com detalhes assim, de uma pessoa que realmente faz parte da cultura e que está ativa, que esse ano de 2024, realmente o destaque foram alguns destaques e espalhados pelo Brasil. Em São Paulo, a gente não pode ignorar o trabalho que foi feito pelo Apollo MC, que está disputando o ranking anual da Aldeia ainda, né? Ganhou uma temporada da Aldeia, ganhou o aniversário da Aldeia e foi MVP, ganhou o estadual de São Paulo, que é um estadual muito competitivo também, teve um bom desempenho no nacional. A gente não pode ignorar isso. Então ele realmente foi um dos melhores MCs do Brasil de 2024. Mas a gente também tem que ver que o Big Mike, ele estava no foco de ganhar a FMS, acabou perdendo, né? E aí depois que ele perdeu a FMS, depois ali, né, na mesma região, no mesmo período de tempo, ele ainda participou em poucas edições da Aldeia e é um dos maiores campeões do ano. Se eu não me engano, ele ganhou 4 ou 5 títulos da Aldeia esse ano. E a gente nem viu ele competindo tantas vezes assim, mas às vezes que ele foi, ele teve um ótimo aproveitamento. Ele ganhou, depois sem contar, né, o desempenho da FMS, lógico, não se transformou num título ali, não se materializou num título, mas foi um desempenho surreal. E aí depois disso ele ainda ganhou o Red Bull, francamente, ganhou os Sons da Rua, que é um festival enorme em São Paulo, e aqui também é super competitivo, é um título expressivo para São Paulo, não chega a ser a nível nacional, mas para São Paulo é um título expressivo. Então já tem um destaque nisso daí. O desempenho dele também no aniversário da Aldeia foi surreal, foi realmente de capitão, né, do trio dele. E a gente também não pode esquecer do Martizinho, mano, que ele foi campeão nacional, é o maior título que ele conseguiu esse ano, que é o maior título, na real, que qualquer MC pode conseguir no ano de batalha. Então ele conseguiu o maior título do Brasil em 2024, que foi o duelo de MCs nacional. E a gente vê que ele foi num foco absurdo para realmente ter um bom desempenho na meta de ser campeão. Todo mundo vai na meta de ser campeão, né? E ele foi o que conseguiu. E antes disso, ele ainda teve um ótimo desempenho na FMS, sendo o primeiro MVP da FMS. Chegou, acho que nas semifinais, né? Perdeu pro Nel na semifinal da FMS, se eu não me engano. Ganhou o Coliseu 5 anos e também teve um ótimo desempenho no aniversário da Aldeia. Então, assim, ele estava nas maiores competições do Brasil desse ano, teve um bom desempenho, conseguiu 2 títulos, que foi o do Coliseu e o Nacional, que é o maior. Ganhou a Aldeia esse ano também. Então, assim, são MCs que tiveram grande destaque. E aí um que não estava participando de, assim, batalhas semanais, mas estava presente nas maiores competições, é o JP. E também é surreal acreditar, assim, você vê acontecendo, a história acontecendo, de que mesmo ele estando um pouco mais distante das batalhas semanais, ele ainda teve um desempenho surreal nos eventos, nos maiores eventos do país que tiveram, e que ele conseguiu ainda materializar em 2 títulos. Então ele ganhou o Interestadual da Aldeia no começo do ano e ganhou a primeira FMS do Brasil. Tudo isso sem rimar tanto semanalmente. Ele ainda conseguiu ser um dos maiores campeões da Aldeia desse ano também. A mesma história ali do Big Mike, participou poucas, mas foi com um aproveitamento excelente. E fazendo show, né, tipo, com outra carreira ali, tendo destaque em projetos musicais também, tendo uma ascensão na carreira dele como um todo e ainda tendo esse bom desempenho nas competições de rima. Tudo isso que aconteceu esse ano, a gente consegue ver como uma boa semente. Já é um pouco dos frutos de anos, né, da cena de batalhas de rima no Brasil, mas eu acredito que também seja um bom prospecto do que pode se tornar em mais alguns anos, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de ver a cena do Brasil de batalha, não só São Paulo, nem São Paulo e Rio de Janeiro, eu gosto de ver Brasil. E o Nacional desse ano foi muito nível Brasil, com destaques do Brasil todo. A Aldeia também tá tendo espaço ocupado por MCs do Brasil todo. Foi muito bom ver o Menor sendo semifinalista do Nacional esse ano, com o desempenho que ele teve, com a chave que ele teve, ganhar uma Aldeia esse ano, logo em seguida.
Tá tendo oportunidade nas aldeias agora, né? Ele teve acho que 4 participações seguidas na aldeia, porque ele é do norte, ele é do Amazonas, e de São Paulo é muito longe, uma passagem é muito longe, é muito cara de fazer acontecer. Pro MC tirar do próprio bolso também fica difícil. Então ele tá tendo essa oportunidade, é muito especial para a região dele. E é bom saber que realmente tem MCs espalhados assim no Brasil, que o público no geral não flagra ainda, mas o MC tem nível para competir, só basta a oportunidade, tem nível e tem mente, né? Que o mais difícil é você ter a mente, de você chegar e não pipocar, você conseguir realmente mostrar o que você consegue e tudo mais. Eu espero, falando do Menor especificamente, que ano que vem ele tenha oportunidade nos outros eventos, como aniversário da aldeia, seria incrível, Red Bull Francamente, ou qualquer outra competição que tenha aí, que ele tenha espaço para mostrar que o norte está bem representado, porque eu acredito que eles sejam um dos maiores nomes do norte do país. Então eu acredito que cada vez mais isso pode acontecer, vai ser lindo ver o Brasil competindo como um todo realmente em equidade. A gente vai conseguir também observar competições em vários estados diferentes, competições de grande nível, de grande competitividade em vários estados diferentes que não só São Paulo, né? Isso daí vai ser muito bom de ver. Então aguardem os próximos capítulos. Daqui um pouco, assim, um mês e meio, já tá voltando também tudo de novo. E vamos acompanhar mais uma temporada de batalhas de rima no Brasil, certo? Muito obrigado para todo mundo que participa das batalhas, que faz acontecer esse movimento, seja participando da organização de uma batalha, promovendo um evento, sendo MC, rimando, sendo produtor de conteúdo. Todos vocês fazem parte disso, e eu, como um espectador e também uma pessoa que gosta da cultura e participa, sou muito grato por cada um de vocês, certo? Essa cultura é nossa, mano. Então vamos fazer acontecer. Muito obrigado e até mais. Falou!